Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, trazendo mais um assunto aí sobre terapia ocupacional para a gente pensar, para a gente poder discutir, refletir e informar. E antes da gente começar com o tema de hoje, aquele recadinho básico que eu sempre dou para vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilhe os vídeos com quem você achar que possa se interessar. Ativa o sininho das notificações para vocês também não perderem nada que sai por aqui. E também tem aquele recado que está aqui na descrição desse vídeo, para você participar da nossa comunidade no WhatsApp. Então é só você acessar o link que está aqui na descrição, que você vai participar lá da comunidade em que a gente troca muitas ideias, o pessoal troca experiências, troca informações. Então também uma forma bem legal da gente conversar sobre terapia ocupacional e da gente proporcionar esse encontro aí entre vocês, tá bom, pessoal? E o nosso querido Instagram também, papo.d.to, tem bastante coisa legal por lá também. Então vamos lá, gente, o que eu separei para hoje? Algumas coisas que eu fiquei reflexiva e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, que são 5 erros que um terapeuta ocupacional não pode cometer, né? Aqueles 5 bandeiras vermelhas da gente pensar e falar, isso aí tá errando feio enquanto terapeuta ocupacional. Antes de eu falar desses 5 pontos que eu levantei, gente, são 5 pontos que eu pensei no terapeuta ocupacional enquanto um profissional, assim, né? Não vou falar de nenhuma área específica, não vou falar de erros clínicos, de intervenção, não. Vai ser um olhar mais geral, assim, para o terapeuta ocupacional, tá bom? Para que a gente possa refletir, e eu acho que é sempre muito importante, não só o terapeuta ocupacional, mas todo profissional, olhar a sua prática, olhar a sua trajetória com um olhar crítico. Não no sentido de crítico, no sentido ruim, né? Mas no sentido crítico de olhar para você pensar, onde que eu tô errando? Será que tem algum ponto que eu posso melhorar? Né? O que eu posso fazer diferente? Que eu acho que isso ao longo da trajetória profissional, ela é muito importante e vai agregando muito sentido ao caminho que você vai estruturando. Então, por isso que eu levantei esses 5 pontos de acordo aí com a minha experiência, com a minha vivência, com o que eu pude ir vendo, conversando, enfim, ao longo aí da minha trajetória. O primeiro ponto, gente, que eu acho que é muito importante é achar que a terapia ocupacional, ela resolve tudo. Ela é mágica, pode mandar para a TO, que a TO vai resolver, a TO vai dar um jeito, não vai ter problema nenhum mais depois que passar pela TO. Por que eu falo que isso é um grande erro, gente? Porque eu acho que, primeiro, isso é você romantizar demais a profissão. E eu acho que toda profissão, assim como tudo nesse mundo, tem limitações, tem limites. Eu acho que é isso, né? Tem limitações e tem limites, são 2 coisas diferentes. Eu acho que a terapia ocupacional não poderia ser diferente enquanto profissão. E por que eu falo isso? Quando a gente, enquanto profissional, acredita que nós, sozinhos, únicos e belos no universo, o alecrim dourado, vai pegar um caso, por exemplo, e vai resolver ele inteiro, sozinho, da cabeça aos pés, em todas as suas demandas, eu acho que é um caminho meio errado de você tomar, né? Eu falo que o terapeuta ocupacional, em todas as suas áreas de atuação, ele depende de uma equipe, ele depende de fatores que muitas vezes estão fora do nosso controle enquanto terapeuta ocupacional. E se a gente pega um caso e a gente acredita e tem essa visão, essa ideia de que a gente vai resolver tudo, a gente vai ficar muito frustrado. E a gente vai se sentir um péssimo profissional. Por isso que é muito importante a gente ter os pés no chão, de entender que fazemos parte de uma equipe, fazemos parte de um serviço, fazemos parte de uma sociedade que inclui fatores que muitas vezes estão fora do nosso controle. E claro que nós, enquanto profissionais, a gente vai pensar em saídas, em estratégias, sempre pensando em sanar o máximo possível das dificuldades que essa pessoa que chega até nós tem. Mas nem sempre isso vai ser possível. Muitas vezes por questões de contexto, por questões institucionais, por questões da própria condição de saúde dessa pessoa, por questões familiares dessa pessoa que a gente está atendendo, enfim, por crenças, N coisas que às vezes vão limitar a gente chegar, meu mundo ideal de chegar com esse caso é aqui. E nem sempre é, tá bom, pessoal? Então, acho que é muito importante a gente ter os pés no chão, né, de pensar que a gente sempre deve, e é ética nossa, buscar sempre benefícios, muito mais benefícios do que malefícios para quem a gente está atendendo, reduzir os riscos, mas que nós não fazemos mágica, tá bom? E isso é uma visão que a gente precisa romper.
dentro da terapia ocupacional. Segundo ponto que eu elenquei aqui, não defender a sua área de atuação. Isso também eu acho que é um grande erro. Ah, Jaque, então você acabou de falar que a gente trabalha em equipe, mas você está falando que aí é a área de atuação, é só da terapia ocupacional. Não, gente, é você saber se posicionar e justificar a importância e a necessidade de um terapeuta ocupacional naquela equipe, naquele caso, naquele serviço. Isso já aconteceu muito, eu já vi instituições, muitas vezes substituírem o cargo de terapeutas ocupacionais, que são cargos, às vezes, que têm um salário um pouquinho maior, por outros profissionais com salários menores, porque a própria instituição não reconhecia, né, o valor. Não, por que eu preciso de um terapeuta ocupacional aqui nesse caso? Por que eu não posso pôr um outro profissional? Né? E a gente precisa saber defender, e defender isso tendo o quê? Evidências, estudos, raciocínio clínico, ter claro na nossa mente, embasado na ciência e nas produções, em todo o histórico da terapia ocupacional, por que a nossa atuação ali ela é tão importante e por que ela não pode ser substituída. Né? É claro que as outras áreas vão conversar com a nossa, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Por exemplo, outro profissional da saúde também vai buscar que esse paciente que a gente está atendendo em conjunto melhore a qualidade de vida, seja mais independente, tenha mais autonomia. O objetivo, todo mundo ali está trabalhando para isso. Mas qual que é a sua especificidade enquanto terapeuta ocupacional? O que é seu olhar que diferencia ali? Né? Por que eu preciso ter você na equipe? Então, eu acho que esse é um outro ponto para a gente pensar. Terceiro, achar que todo diagnóstico que chega até você, diagnósticos iguais, se resolvem da mesma forma. Isso também eu acho que é um outro erro. Vou explicar por que eu coloquei isso como ponto aqui. Às vezes acontece na clínica, por exemplo, toda criança, adolescente que chega para mim com TEA. Eu vou fazer exatamente isso aqui que eu já fiz com o meu paciente que eu dei alta mês passado. Vou seguir os mesmos passos. Ou chega um paciente para você atender com AVC, com Parkinson, ou você lá no contexto hospitalar, ou algum paciente que tem algum acometimento da ordem de saúde mental. Vou tratar todo mundo do mesmo jeito. Não funciona bem assim. E o que eu quero deixar claro aqui? Algumas abordagens a gente utiliza em casos. Então, por exemplo, a abordagem de integração sensorial de ERS a gente utiliza e a gente sabe que tem evidência apontando que ela é eficiente para casos de crianças com TEA, TDAH, transtorno de aprendizagem. Ok, mas o jeito que eu vou usar essa abordagem, a frequência, as estratégias, o que eu vou incluir, o que eu vou excluir desse caso, de ideias, de forma de desenvolver esse plano de intervenção, gente, isso é muito particular. E por que isso é importante? Porque cada sujeito é único. Aquela pessoa, duas pessoas podem chegar para você com o mesmo diagnóstico, porém, o histórico de vida dessas pessoas é diferente. A situação socioeconômica delas é diferente, o fator familiar, o fator emocional, as crenças, os valores, as rotinas, os hábitos, tudo isso é único, cada pessoa é única. E eu não consigo conceber a ideia de um terapeuta ocupacional que trabalhe sem considerar esses fatores. Tá? Então, isso é um outro erro que a gente tem que tomar muito cuidado. Cada paciente, cada pessoa, cada grupo, cada cliente é único e a gente tem que ter esse olhar específico, tá? Último ponto que eu... não, tem mais dois. Um outro ponto, não saber valorizar o seu trabalho, inclusive a nível financeiro. Isso também é outro ponto que eu já coloquei aqui, que é você não saber se valorizar. E eu acho que isso casa muito com a defesa da sua área de atuação, né? Você se posicionar tecnicamente, mas você também saber valorizar o teu serviço, né? Em termos, quanto que eu vou cobrar, como que vai funcionar a minha assistência, o que é inegociável para mim enquanto terapeuta, né? E o porquê que eu coloquei esse ponto aqui. Muitas vezes, gente, hoje, a gente por exemplo, a gente vai se credenciar num plano de saúde para você atender. E eles fazem uma oferta de valor de credenciamento para você, né? E muitas vezes esse valor por atendimento ele é extremamente baixo, ou o plano de saúde, estou dando um exemplo aqui do plano de saúde, tá, gente? Mas isso pode ser instituição, enfim, quer colocar para você alguma condição de atendimento. Então, por exemplo, não, você vai ter que atender a cada 20 minutos, meia hora. Gente, isso aí que é particular. Eu não atendo um paciente em 20 minutos, meia hora. Para mim é pelo menos 50 minutos o tempo de um atendimento.
para eu fazer um atendimento de qualidade, para eu prezar tudo aquilo que eu acho que é importante para o atendimento, para eu conseguir aplicar as minhas estratégias. Então, isso é uma coisa negociável para mim. Eu não vou comprometer a qualidade do meu atendimento aceitando determinada proposta que vai contra daí o que eu penso. Então, é aprender a se valorizar e a se colocar, tá bom? Outro ponto, ter atitudes antiéticas. Nossa, Jaque, mas isso parece tão óbvio. Gente, o óbvio precisa ser dito, né? Atitudes antiéticas em relação a pacientes, em relação à equipe, em relação à própria profissão. Leiam o código de ética da terapia ocupacional. Às vezes a gente não olha para isso. Vai estar lá descrito o que é da sua competência, o que é seu dever para com seu paciente. E ter atitudes antiéticas, muitas vezes, gente, se expande muito, né? Vai desde, às vezes, uma conversa de um determinado caso no meio de outras pessoas, né, em que você não respeita, né, o anonimato de cada caso, as singularidades de cada caso. É óbvio que quando a gente está em equipe, a gente está conversando, a gente está discutindo o caso, a gente está pensando, naturalmente a gente vai falar, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Documentação desse paciente, né, como que a gente armazena essa documentação, para quando que a gente fornece, quando que a gente não fornece, dados pessoais desse paciente. Outro ponto que se caracteriza muito dentro da ética e que muitas vezes a gente esquece. A gente saber até onde a gente está sendo o melhor TO de fato para aquela pessoa. Nossa, Jaque, mas por que você está falando isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo no meu caso. Vamos supor que eu estou atendendo uma criança e eu percebo que ela é uma criança que tem alguma deficiência motora, e eu estou realizando o meu atendimento, mas eu estou percebendo que essa criança precisaria muito de um atendimento, incluindo uma abordagem que eu não sou capacitada. A minha conduta ética seria encaminhar essa paciente para outro colega terapeuta ocupacional que tenha esta abordagem para eu garantir que ele vai oferecer o melhor atendimento que ela precisa. Isso é ética, né? E muitas vezes a gente não vê isso acontecendo. Então eu falo, leiam o código de ética em terapia ocupacional, olhem para a prática de vocês, né? Olhem para isso e se avaliem, sempre num bom sentido, sempre para vocês pensarem qual erro eu posso melhorar, o que eu tô falhando, enfim. Então eu quis trazer esses 5 pontos para vocês. Se alguém aí achar que dá para incluir mais um item nessa lista, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. E espero que esse vídeo possa ter feito vocês refletirem um pouquinho aí, né, sobre a profissão, sobre a trajetória profissional, né, e sobre o nosso desenvolvimento enquanto terapeutas ocupacionais, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia mais uma vez, um beijo e até a próxima!